Olá, eu sou a doutora Ninesh e esse é o quarto vídeo. E eu gostaria de hoje trazer uma abordagem um pouco diferente, sair um pouco daquela questão mais médica. A gente vai voltar depois, que tem algumas demandas ainda de informações, mas hoje eu queria trazer mais reflexão, né? Então, eu imagino que seja como chaves, né? Uma chave é uma coisa que abre. Então, assim, eu imagino que a gente possa trazer alguns assuntos aqui, alguns assuntos chave, né? Alguns assuntos que podem abrir insights, que podem abrir compreensão em relação a tudo isso que a gente está passando com a pandemia do coronavírus. Então, a primeira chave que eu vou falar neste vídeo é tempo. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. É, eu acho que é uma das grandes questões que estão se movimentando em relação a tempo, né? A esse tempo dentro de casa, a esse tempo de recolhimento, a esse tempo que ele tá bem estranho, assim, né? Às vezes eu não sei nem que dia que não sei se é sábado, domingo ou quinta. Então, assim, algumas pessoas estão vivendo mais isoladas, né? Moram sozinhas, tem uma enorme quantidade de pessoas que moram sozinhas. E tem as pessoas com as famílias, com um monte de crianças, com um monte de coisas a fazer, né? Então, em princípio, a imagem que alguém tem de fora, vendo de fora, seria que o fato da gente se reduzir para dentro de casa vai ter um tempo absurdo, eu vou ficar assim, tem uma palavra em espanhol que é bem legal, que é aburrido, né? Então, vou ficar sem o que fazer, meio entediado, né? Alguma coisa do tipo. E o que eu tenho visto é até um pouco o contrário, que parece que não dá tempo de fazer tudo que tem para fazer, né? Outras pessoas pensam, vou pôr a leitura em dia, vou estudar, vou fazer curso online, vou escrever o livro finalmente, vou pôr um monte de coisa em dia. Também, de repente, passa o dia inteiro e não dá. Então, assim, que tempo é esse, né? E por outro lado, o tempo também, em outro sentido, dessa urgência das notícias, dessa urgência de informação, e o tempo também como uma necessidade de um extravasamento de uma ansiedade que faz tornar tudo muito urgente. Então, de repente, se eu vejo uma notícia, eu tenho que compartilhar imediatamente. Se eu vejo um meme, eu tenho que compartilhar com todo mundo para dar risada todo mundo junto. Então, assim, é como uma angústia que está meio represada, que está, assim, meio explodindo e ela precisa extravasar nessa urgência, né? Então, eu acho que talvez a gente precisa entender da onde que vem essa urgência e essa emergência, porque, com certeza, este vírus e esta situação que a gente está vivendo é meio que uma situação de para, para. Tipo, pelo amor de Deus, para. Para mundo, para produção, para consumo, para produção de gases para a atmosfera, para tanta coisa, né? Então a gente está vendo o tempo inteiro nos outros países que já isso tudo está acontecendo há mais tempo. A gente está vendo como essa parada também há uma resposta da natureza, do organismo vivo como um todo, que é o planeta, a essa parada dos seres humanos. Então, assim, esse vírus é um vírus que ataca exclusivamente seres humanos. Então, tudo continua funcionando igual, a Terra continua girando, alô, né? A Terra gira. Então, assim, a Terra continua girando na mesma velocidade, o Sol, os planetas, né? As estações, as plantas, tudo continua igual, como sempre foi no tempo da natureza. Então, assim, o tempo que mudou foi o tempo do humano, né? Então, de repente, os humanos estão todos recolhidos, ou deveriam estar todos recolhidos, e esse tempo, né, mudou absurdamente, absolutamente, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente possa, talvez, tentar entrar a chave, né, da palavra tempo, a chave de entender que isso aqui se trata de uma questão tempo é uma questão fundamental do vírus e da pandemia. Então, eu sempre falo assim,
vamos levar no nosso pequeno micromundo. Não adianta falar porque a sociedade é uma sociedade que é muito urgente, é muito rápida e tudo é há muita pressão. Não, esquece a sociedade aqui nesses papos nossos, não é assim como eu penso, né? Não é nesse macro. Eu sempre penso no micro. Eu e você, paciente. Eu e você. É uma relação sempre que, para mim, é sempre no dois, né? É difícil os vídeos nesse sentido, mas eu sempre imagino que eu estou falando com uma pessoa específica que é aquela que está me ouvindo. Então, você que está me ouvindo é esta pessoa. Então, assim, nessa relação nossa ou numa relação com você mesmo? Qual que é a tua urgência? Como é que está essa tua urgência? Né? Em medicina é muito claro urgência e emergência, né? É uma coisa que a gente tem que ter bastante clara. Então, assim, por exemplo, uma urgência, um cara quebrou uma perna, chega com uma fratura no pronto-socorro, é uma urgência, você vai atender ele na frente dos outros. Mas se chega uma parada cardíaca, que é uma emergência, a urgência já não é tão urgente assim, né? Ela vai esperar, né? A fratura vai esperar e você vai ir fazer as manobras de uma reanimação, de uma parada cardiorrespiratória, né? Então, numa pandemia, não tem mais emergência. Numa pandemia, tudo é emergência. Então, assim, você precisa, né, quem está na linha de frente e quem estiver na linha de frente quando o bicho pegar, que ainda não pegou, mas a gente vê isso nos outros países, você vai se concentrar naquele paciente que você está tratando. E vai chegar outro, e vai chegar outro, e vai chegar outro, e você não vai poder olhar para o outro e para o outro, porque senão você não faz nada, né? Então, assim, numa pandemia, tudo já é uma emergência, né? Então, ao nível pessoal nosso, nossos ambientes, nossas casas, é a mesma coisa. Ao nível pessoal, aonde que está o meu peso das coisas que realmente eu considero urgentes, né? Então, vamos olhar para essas coisas concretas. Quando eu abro esse aparelhinho maravilhoso aqui, que, em certa forma, é uma faca de dois gumes. Ele traz informação e ele traz um monte de coisas que são ansiedades, são revoltas, né? Tem muita coisa revoltante acontecendo. Então, assim, como é que você lida com isso? É tudo tão urgente assim? Então, será que a gente não vai poder fazer a lição de casa agora? De entender, vamos digerir, vamos escutar um vídeo, vamos ler um artigo até o fim, com os comentários, inclusive, que geralmente na internet são das coisas mais interessantes, né? E aí eu fecho, e aí eu entendo, e aquilo que me tocou, eu assisti, sei lá, um vídeo super bacana, super bonito, super lindo, que me emocionou, que eu quero compartilhar. Tipo, o vídeo não vai sair do ar, eu posso compartilhar daqui a 1 hora, eu posso desligar tudo e tentar entender o cerne da coisa, né? O I Ching é um livro incrível e uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com o I Ching é aprender a fazer a pergunta. O I Ching tem todas as respostas para todas as questões há 5.000 anos. São 64 hexagramas que explicam tudo o que é possível. Mas para aquilo funcionar, para você realmente entender, a primeira coisa é saber fazer a pergunta. E a primeira pergunta que te vem é uma pergunta muito imediata e depois você vai falar, não, mas não é bem isso que eu quero saber. É tal aspecto disso, é tal outro aspecto disso. E aí você vai digerindo. Então, acho que uma das grandes coisas que falta para a nossa sociedade é essa digestão, tá? Então, digere, degusta, aproveita qualquer coisa, tanto para o ruim quanto para o bom. Uma coisa péssima que você viu, que fala, não é possível, isso não pode ser. Vai atrás, pesquisa, né? Vê se aquilo é verdade mesmo, se não é uma fake news, investiga se aqueles dados são isso mesmo, né? E aí você depois pensa e pensa de novo e pensa de novo e você fala, não, realmente isso aqui o mundo precisa saber. Meus amigos que estão lá no Facebook comigo e meus seguidores, não sei o quê, tipo, eu quero postar isso. Tudo bem, aí você vai e se posta. Então, assim, eu acho que tempo é fundamental. A gente como sociedade está muito acelerado. E isso, assim, só vai se reverter se cada um entender no seu esquema específico pessoal, aqui agora, nessa situação onde eu estou morando aqui, em que momentos eu estou tão afastada do tempo natural das coisas. Do tempo natural das coisas. Será que eu escuto meu intestino quando ele quer fazer cocô?
Porque agora eu tô em casa, agora eu posso fazer cocô quando eu quero. Então, será que eu tô ligada com esse meu ritmo do meu intestino? Será que eu sei a que horas que eu quero acordar? Será que eu tô acordando na hora que eu quero acordar? Não tenho mais que acordar correndo para um compromisso. Não tenho mais compromissos, né? Não tem mais horário para almoçar. Qual é o horário que eu realmente tenho fome? Será que eu vou comer agora porque é o horário que no trabalho eu comia? Ou será que eu já estou com fome ou será que eu não estou com fome? Será que é fome ou será que não é fome? Então, será que a gente pode ir para esse lugar, né? Usar essa chave do tempo aqui e agora com você mesmo, na tua casa, na tua família, no teu cubículo onde você está em quarentena, para entender esse tempo? Porque só assim a gente vai poder construir uma sociedade com outro tempo. O tempo que a gente estava vivendo antes estava errado, com certeza. Estava errado, estava tudo errado. Não tinha nada certo. E o mundo já acabou. Não tem um apocalipse vindo, já foi. O apocalipse já aconteceu, o mundo já acabou. Porque o mundo como era, ele não vai voltar a ser. O mundo como era até o vírus, ele não vai voltar a ser. Então, assim, o mundo novo, que tem uma possibilidade de existência depois de que tudo isso passar, daqui a alguns meses, ou não sei quanto tempo, vai depender dessas chaves. Então, assim, chave tempo, se toca, pensa, entende, vê se isso faz sentido, e começa a viver olhando para essa chave nesse teu dia a dia, né? Como é que tá teu tempo, como é que tá teu ritmo, como é que tá a pausa entre as coisas, né? Então é a pausa entre as canções, né? É a pausa entre as notas musicais, é a pausa entre as palavras, né? É essa pausa onde está o segredo. Mind the gap.